Novamente aparece aqui, nesse próximo slide, Sensei Kano queria criar o judô. No livro que traz uma energia mental e física, escritos do fundador do judô, que foram todos juntados pelo seu secretário. Ele mantinha um secretário americano e todas as anotações dele eram em inglês. Nesse livro ele diz que não, né? Aqui nós achamos esse outro livro, O Completo Kano Jiu-Jitsu, capa do livro original de 1905, reeditado em 1961, ainda se referia ao judô como Kano Jiu-Jitsu. O governo japonês não se pronunciou sobre tal distinção até 1925, quando estabeleceu que o nome correto da luta a ser ensinada nas escolas do Japão deveria ser judô e não jiu-jitsu. Isso foi feito pelo governo. E ele se desculpa. Eu evitei o nome. Esse livro, ele orientou esses dois professores, o professor Hancock e o professor Higashi, a escrever. E ele ficou por trás e pôs Kano Jiu-Jitsu, né? E essa desculpa dele está no livro Kodokan, de 2008, página 22. Que está aqui o livro oficial da Kodokan. Muito bem. Aqui no próximo slide nós estamos vendo, o professor Kano criou o termo judô. A palavra judô é muito usada hoje em dia, mas quase não era ouvida antes da era Meiji, 1868, 1912. Não que ela nunca tenha sido usada. Em Izumo havia um estilo de jiu-jitsu chamado Shokushin-ryu, que os praticantes chamavam de Judo Shokushin-ryu. Judo Shokushin-ryu. Com o fim dos feudos, o samurai sem emprego e a pessoa que ensinava a lutar também. Houve um movimento entre os professores de jiu-jitsu, eles ficaram sem ter clientela. Por quê? O jiu-jitsu era tão difícil, tão duro, que a criança não treinava até então, e nem a mulher. E eles pensaram em ensinar um jiu-jitsu que fosse um caminho suave, ou seja, de uma forma mais branda. A palavra judô não tinha conotação de luta, e sim uma forma mais suave de criar o jiu-jitsu, de continuar o jiu-jitsu. E eles se reuniram, Kano Sensei já no meio, ainda jovenzinho, com 22 anos, e criaram a primeira associação que usava oficialmente o nome de judô. Ao contrário do que todos acham, é Kodokan Judô. Não. O nome original era Nippon Den Kodokan Judo. E isso mostra a real preocupação, porque o jiu-jitsu era cheio de valores, cheio de ensinamentos. Só nesse período que ficou muito difícil para manter esses valores. O pessoal não tinha emprego, não tinha para onde correr. Então muitos se meteram em desafio, se tornaram bandoleiros, mas eles, preocupados com isso, os mestres fundaram a Nippon Den Kodokan Judo. Nippon ou Nihon quer dizer Japão. Den, valores tradicionais. Essa é uma palavra muito difícil no Japão. Kodokan, ko, fraternidade, do, caminho, kan, associação, clube. Judo, associação ou clube que ia manter os valores tradicionais do Japão através de um caminho suave. E Kano Sensei estava nesse grupo que começou a Nippon Den Kodokan. Muito bem, com o fim da era Meiji e o início do pensamento diferente, existia um professor chamado Tanabe, Torajiro Tanabe, e ele começou a ensinar ao seu filho, aos 9 anos, Mataemon Tanabe. Esse professor não acreditava que voltasse o período dos samurais. Por quê? No período dos samurais, o jiu-jitsu era treinado, não tinha envolvimento no chão, como a gente conhece hoje. Se vocês olharem o kime no kata, vocês vão perceber que não tem envolvimento no chão. Bate, faz a chave ou estrangula e já muda de posição, né? Não tem o que nós sabemos de guarda, posição, não inverter. Não existia isso. Porque durante uma batalha, o jiu-jitsu era treinado para guerra, o indivíduo não ia descer para fazer chão.
E quando é treinado de joelho? Porque na cultura japonesa não tinha cadeira. E em alguns lugares que a gente vai ainda hoje, que segue a tradição, tem mesinhas, onde você fica ajoelhado do lado para comer, para escrever, para conversar. Então, se o samurai fosse atacado naquela condição, ele saberia como se defender. Mas esse professor, Torajiro Tanabe, começou a desenvolver a luta de chão. E ele criou o que a gente conhece hoje como Osai Komi Waza. Chamava-se Unagi no Osai Kata. A contenção das enguias, a forma de imobilizar alguém, de imobilizar a enguia. E o filho dele se tornou um grande executante, tanto em pé como no chão. Ele procura o professor Jigoro Kano e vai lutar com a turma do professor Jigoro Kano, em pé de igual para igual. Quando a luta ia para o chão, ele conseguia finalizar todo mundo. Ele fazia um estilo chamado Fusen Ryu. E o professor Kano, um homem com a visão maravilhosa, muito humilde, o chama. Tanabe, vem ensinar para a minha turma. E Tanabe aceitou e foi ensinar para a turma dele.